coisas na vida de vocês. O caminho não é fácil, é muito difícil, mas acredite no sonho de vocês que um dia vocês vão ser grandes. Ele falou isso pra gente. E a gente era, pô, mal sabia que ia ter que ralar ainda, né, pra conseguir alguma coisa. E hoje, rapaz, a gente se vê no mesmo escritório. O Chitão é um dos melhores amigos que eu tenho. Eu adoro o Chitão, eu amo ele. Quando teve o lance da nossa separação, eu e o Hudson, o Chitão foi o cara que mais apoiou. Quando meu irmão foi internado, que ele precisou ficar internado para se recuperar, nesse período eu gravei um disco de Edson para Hudson. E eu liguei pro Chitão e falei, Chitão, o que eu faço, meu irmão? Eu não sei o que eu faço, porque olha a situação do Hudson lá, eu tô nessa situação aqui, a gente não sabe para onde ir. Eu lanço o disco sem a voz do Hudson, eu coloco segunda para mim mesmo, o que eu faço? Ele falou, nenhum dos dois. Ele falou, pega um estúdio, vai lá pra clínica e coloca a voz do seu irmão. Eu lembro disso, foi notícia isso tudo. Cara, eu peguei, fui lá na época no Gravodisc, peguei o menino que trabalhava lá, ele foi comigo, a gente montou um setzinho, pedi autorização, liguei pro Hudson e ele colocou a voz dele. E isso foi o começo de uma aproximação minha e do Hudson, muito forte, principalmente como amigos, porque irmãos a gente sempre foi, e talvez seja até o fato da gente ter começado muito cedo, e por sermos irmãos, quando você é irmão, você tem liberdade, e a gente acha que fala e não magoa, e da gente ter criado um conflito durante um período na nossa vida que culminou no lance desse tempo que a gente deu, que durou 1 ano e 8 meses. Foram menos de 2 anos. Foi menos de 2 anos. Foi menos de 2 anos. Por isso que ficou aquela coisa que muita gente na época nos criticou, falou, isso aí foi uma jogada de marketing, lembra que falaram? Sim. Então, mas não era nada disso, não. É que assim... Foi relacionamento que deu errado, né? Um momento, estourou. Piunte, para e pensa, cara. Muita gente até dou razão das pessoas que jogam pedra às vezes, sabe? Mas assim, começamos a cantar, eu tinha 5 anos de idade, o Hudson tinha 7 anos. O Hudson começou antes de mim. A gente não teve tempo de ser criança, porque nosso pai, quando ele percebeu que a gente tinha aptidão musical, ele já nos colocou para tocar em bar, em zona. Bicho, o seu pai era de circo desde sempre? Vocês nasceram, ele já era de circo? Nós nascemos no circo, ele já era de circo. Então, assim, ele falou assim, pô, eu quero que meus filhos tenham um futuro bom, não o futuro que eu tive. Então, só que ele, na ignorância dele, ele, coitado, e eu falo isso assim com muito amor, porque meu pai era um cara sensacional. Se eu pudesse ter o nosso pai de volta, né? Só que ele pegou pesado com a gente. Então, assim, pô, com 5 anos, já sustentava uma casa, eu e o Hudson. Sobrevivia da música. E aí veio a adolescência, a gente continuou tocando porque não tinha um gato para puxar pro rabo. Vocês nunca fizeram nada além de tocar, né? Foi a vida inteira, né? Eu digo assim, você parou alguma época para trabalhar em outra coisa? Não, assim, até tentei, mas eu confesso pra você que eu nunca gostei muito de trabalhar, não. Trabalhar assim, eu nunca gostei de ser... Arrumar um emprego ali. Eu nunca gostei de ser mandado por ninguém. Eu nasci realmente para ter o meu próprio negócio, para ser empreendedor, entendeu? Então, assim, só que a gente não conseguiu estudar. Nosso pai, a gente chegava, por exemplo, de quarta a domingo, começava a tocar nos botecos. Aí ia lá pro bar da rodoviária lá em Limeira de quarta-feira, pedia uma caixinha, o nosso pai ensinou a gente pegar... Eu acabava de cantar uma música, eu chegava no carro, você não vai me dar um money aí, não, pô? Joga um money aí, nós estamos tudo duro. Ele ensinou a gente a fazer isso, né? E aquele violão ia enchendo de dinheiro ali, enchendo no bom, né? O nego colocava R$1, se fosse hoje, 2. Aí colocava, de vez em quando tinha um cara ricão, colocava nota de 50. E assim a gente ia sobrevivendo. Nesse período, o Hudson chegou de mim e falou assim, ô Hector, vamos falar pro nosso pai para ele deixar a gente parar de estudar, porque a gente não consegue dormir, chega em casa de madrugada, tem que já ir pra escola, não sei o quê. Na 4ª série isso aí. Aí eu falei, fala você, cara, eu tenho medo. Ele falou, não, eu também tenho, mas eu vou falar. Aí chegou no meu pai e falou assim, ô pai, nós queremos falar com o senhor. Ele falou, fala, moleque. Era assim. Aí nós já, né, vou tomar um tapa na orelha já. Falou, pai, não, nós estamos muito cansados, porque nós temos que fazer show
e tocar, e chega de madrugada, e a gente tá cansado da escola. O senhor não deixa nós parar de estudar, não? Aí ele olhou pra nossa cara, bravo assim, falou assim, parar de estudar? Falou, parar de estudar. Ele falou, larga dessa merda. Ele falou. Nossa. Cara, foi o dia mais feliz da minha vida. É claro que eu me arrependi disso depois, sim, porque estudar é muito importante, né? Todo mundo tem que ter uma formação, na minha opinião, e tem que estudar. Mas assim, então nós não estudamos. Aí chegou na adolescência, a gente tinha que buscar o nosso próprio dinheirinho ele para sobreviver daquele jeito. Aí chegou na fase adulta, aí com 26 anos de idade, explodiu o CD acústico azul. Ah, era 26 sua idade? 26 anos, 27, né? Acho que era 27 anos, mais ou menos. Vocês eram novos, é que vocês tinham muita história já, né? Mas já era, pra você ver, hoje a molecada estoura mais rápido, né, mais Piuti? rápido. E eu só sei que daí a gente estourou, aí veio grana, fama, nunca subiu na nossa cabeça. E nisso que veio tudo isso, veio um monte de gente acompanhada, sim, né? Então aí um amigo que leva pra lá, o outro que leva pra cá. É uma história, infelizmente, muito conhecida, né? Muito comum, né? E a gente cai, né, bicho? Aí nos perdemos durante o período, eu me casei muito cedo, né? E acabou que daqui a pouco teve uma época na minha vida que eu olhei pra mim, eu estava... A minha mãe estava separada do nosso pai, a nossa mãe que nos criou, a Vita, que a nossa mãe... É isso que eu ia perguntar. Não fala muito, a mãe de vocês faleceu muito cedo, né? Ela faleceu muito cedo. Eu tinha 1 ano e 9 meses, a Helena, né? Meu pai arrumou um anjo que cuidou da gente, que é a dona Vita. E minha mãe, por causa do meu pai, na época ele gostava de ser... Ele era muito mulherengo, né? E ela encheu o saco e largou dele. Aí eu separei a dupla, eu me separei desse primeiro casamento que eu tive. E foi aquele rolo danado, e quando eu olhei, minha vida estava uma bagunça. Falei, nossa, agora... Aí veio a depressão. Aí eu passei, durante 17 anos, eu tive uma depressão muito forte mesmo. Que eu tive que me superar, porque por várias vezes eu passei muito perto, não de me matar, eu nunca pensei nisso, sempre tive muito temor a Deus. Mas do próprio estresse mesmo... Você acha que foi uma conta da vida inteira sem parar? Foi. Chegou a conta. Chegou a conta. Aí o bicho pegou. Aí teve um momento da nossa vida que... Pô, todo mundo muito louco, não louco de droga, essas coisas, mas louco. A cabeça foi embora, né? E aí, infelizmente, não deu certo com os empresários da época, e deu aquele rolo danado. Vira bola de neve. Vira uma bola de neve, foi aquele rolo e tal. Aí eu tive muita sorte que eu conheci a minha atual esposa, que é a Andréia, você conhece ela. Temos uma filha linda, inclusive a Bela. E depois que eu a conheci, a coisa começou a... Ela começou a me valorizar, a me mostrar. E essa faculdade da vida fez com que eu, hoje com 47 anos de idade, de um tempo para cá, minha cabeça mudou totalmente. Então, assim, valeu a pena. Eu continuo sendo brincalhão e tal, mas eu tomo cuidado hoje com quem se aproxima de mim, para quem que eu vou dar entrevista, tudo isso eu procuro filtrar um pouco, até porque eu falo assim que eu e o Hudson não somos melhores do que ninguém, mas a gente escreveu a nossa história, a gente sobrevive muito bem da nossa história, a gente é respeitado, como você falou, por nossos irmãos que são do sertanejo universitário, que a gente ama. Você nunca viu Edson e Hudson criticar sertanejo universitário? Eles gravaram com todo mundo, né? Quase todo mundo já. E gravamos com bastante gente. E também tem o respeito dos grandes, como o Zezé é meu padrinho de casamento, dos grandes que eu falo assim, dos clássicos, né? Os consagrados já. Os consagrados aí de muitos anos. O Zezé é meu padrinho de casamento, o Luciano é um menino que eu adoro. Aí tem o Chitão e Chororó. Todo mundo, o Leonardo. Existe um carinho muito grande, assim, da gente por eles e deles por nós. Eu sei que muita gente é curiosa em relação às brigas, à separação. Eu não vou entrar nesse assunto. Primeiro porque muita gente já falou e o povo sempre pergunta. Segundo porque eu acho que tem assunto mais legal. E eu também tive um problema com você. Foi o único artista com quem eu briguei, me indispus, brigar muito forte. Que foi quando você se separou do seu irmão. Eu escrevi um texto e eu tava... Você até falou isso depois... Eu tinha ficado muito incomodado com a separação naquele momento que o sertanejo estava indo, estava chegando a galera nova, aí, porra, justo eles, que foi a primeira pessoa que eu conheci, o primeiro artista que eu conheci já trabalhando foi você e seu irmão,
E aí eu falei, pô, os caras vão separar agora. Eu lembro que eu fiz um texto, nem era só sobre vocês, era um texto sobre separações. Aí você ficou pistola comigo também, a gente brigou. E depois voltou, ficou tudo Mas pela em fragilidade do momento, né? Mas aqui, você é um cara tão maravilhoso, cara. Eu sempre gostei muito de você. Você sempre respeitei quando eu estreiei você. na rádio, você foi o primeiro convidado, né? E você também sempre nos